Não tem coisa que vai salvar o seu negócio se você não cuidar do processo de vendas e da qualidade da entrega do seu produto. Porque assim, o cliente ele vai esquecer quanto ele pagou, mas ele nunca vai esquecer como ele foi tratado. Olá pessoal, tudo bem? Ciro Rodrigues aqui, nós estamos começando mais um NEcast, o podcast para você que gera o próprio dinheiro, gera a própria renda, você que empreende, você que precisa fazer o seu negócio acontecer. E hoje, pessoal, nós temos o privilégio de receber aqui um convidado extraordinário. Ele acumulou uma carreira repleta de realizações impressionantes e conhecimentos muito legais para compartilhar aqui com a gente hoje. Imagine uma pessoa que comandou algumas emissoras de TV, 4 para ser mais exato, e uma estação de rádio, e também liderou aí a criação de uma plataforma de streaming, tem mais de 14 anos de experiência nesta área de comunicação, mas não é só isso. Ele também é coach empresarial, é especialista em inteligência emocional e ele acredita que a inteligência emocional é a chave para uma vida plena e bem-sucedida. Então, hoje o papo é sobre novas portas para o sucesso empresarial, é sobre o domínio da inteligência artificial para o sucesso, além de processos de venda robusta. Falei demais na apresentação, então é um prazer apresentar a vocês o Wesley Mourão. Seja bem-vindo, Wesley. Obrigado, Ciro, um prazer ter você aqui. Muito obrigado, o prazer é todo meu. E o que eu não falei sobre a sua apresentação que você gostaria de destacar? Muitas coisas. Eu acho que assim, uma coisa bem importante para você chegar numa carreira dessa, eu acho que assim, na veia, Ciro, sabe? Existe uma frase que eu coloco na regra de conduta que se chama assim: aonde quer que você esteja, esteja por inteiro. Uhum. Então, se a gente estiver aqui, a gente tem que estar por inteiro. Se a gente estiver na casa, no nosso casamento, na nossa família, os nossos filhos, no nosso trabalho, não importa. A gente tem que estar 100%. Porque se a gente quiser resultados diferentes, a gente precisa dessa dedicação total. Perfeito, perfeito. Olha, então nós vamos começar o nosso bate-papo. Mas antes, pessoal, olha aqui, ó. Deixa eu agradecer aqui o presente. Aliás, Nath, assim, ó, vamos pedir aqui para os convidados começar a trazer presente. Eu gostei disso aqui. Que isso? Olha aqui, ó. E é uma uva que eu gosto. Uva Taná. Acertou de primeira, muito obrigado. Vou saborear com a minha esposa. Algo simples, mas de coração. Aproveita logo aí os feriados que vão vir, né? Exatamente. Vamos começar falando um pouquinho da sua carreira, né? Você tem uma carreira diversificada, desde televisão até esse processo de ajudar as pessoas com mentalidade, com coaching empresarial. Como é que essas experiências múltiplas influenciaram aí a sua abordagem para o sucesso nos negócios? Como influenciou essa carreira, eu acho que foi muita na questão da dedicação e saber acreditar. Porque assim, eu comecei muito novo, Cido. Eu era, assim, embora hoje eu tenho 35 anos, mas ninguém fala assim, cara, você só tem isso? Eu falei, só tenho isso. Mas a idade não importa, a questão da experiência em que você tem. E essa dedicação já tem que ser. E isso eu herdei exatamente dos meus pais, né? Mas assim, eu comecei com 16 anos de idade, né? Eu era iluminador, comecei bem pequeno. E depois eu tive minha primeira empresa com 17. Mas por quê? Porque essa decisão. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas com momentos, nós precisamos entender o seguinte: temos que estar preocupados com a questão dos resultados, onde você quer chegar. Durante esses 14 anos, Cido, vamos dizer assim, até agora, hoje eu tenho a minha empresa, mas em todo esse período agora que eu tive, o que eu entendi? Toda essa dedicação você pode fazer e você pode fazer além. Você passa por vários momentos e por vários ambientes, você pode fazer a transformação da vida das pessoas. Então, assim, eu cuidei dessas emissoras devido aos resultados em que eu alcancei. Mas por quê? Porque eu fui dedicado, focado. Aquilo que eu não sabia, eu aprendia. Quem você acha que com 19 anos conseguiria cuidar de uma emissora de rádio? Nunca.
Quando que você pensa que com 22 anos você vai herdar uma emissora que passa por 2 milhões por mês e que você tem 60 funcionários para cuidar? Nunca. Mas por quê? Porque você entende e você, aonde você não sabe, você aprende. Se precisar estudar, que você fica à madrugada, mas que você nunca faça as coisas de qualquer forma. Então, tudo isso foi experiência. Deixa eu já fazer uma marcação aqui nisso que você trouxe, porque é muito importante. O empreendedor, né, principalmente quem começa a empreender, você tem que ter a capacidade de aceitar o desafio e, se você ainda não souber, você ir atrás. É aquela coisa do futebol de você chutar a bola para frente e sair correndo para ver se dá gol. Muita gente costuma dizer que eu tenho medo, eu não sei, eu não consigo, e nunca vai conseguir com essa mentalidade. Então, se você acredita em você, se você acredita que você pode aprender, eu acho que você tem que abraçar as oportunidades, não é isso mesmo? E você fez isso, abraçou e houve esse reconhecimento, não é mesmo? Eu acho que o maior arrependimento, Cido, qual é? É aquele que você teve uma oportunidade e você não aproveitou. E você conhece uma pessoa que teve a mesma oportunidade e fez muito mais do que você. Oportunidades vêm e vão. Se a gente não aproveitar as oportunidades, existe dois tipos. Existe aqueles que a gente aproveita e existe aqueles que a gente faz acontecer oportunidade. Então, assim, tudo depende do que você quer ser e aquilo que você quer se tornar com as oportunidades. Já lembro do exemplo da vaquinha, não sei se você lembra, Cido, você lembra dessa história, que tinha um sítio e tinha uma vaquinha, que essa vaquinha literalmente fazia o sustento daquela família. E de repente chegou um sábio e o seu discípulo. E aí de repente o sábio falou o seguinte: viu lá a família tal, e só dependia, uma família muito pobre que tinha quase nada. E dependia daquela vaquinha para sustentar eles e o filho. E aí o sábio foi embora tal e falou para o sábio: volta lá, pega a vaquinha e empurra ela para o precipício. O discípulo ficou literalmente preocupado. Falou assim, mas tipo, como, Senhor? Porque sustenta a família. Aí beleza. O cara fez. Só que o cara ficou com aquele peso na consciência, de um tanto, que o seu discípulo voltou depois, né? E viu, e chegou lá, essa história é muito legal, porque viu lá e tava tudo verde, e tipo, crianças correndo, e a coisa totalmente mais próspera, mais diferente, e o cara ficou com o coração apertado. Chegou lá, ele falou o seguinte: tinha uma família que morava aqui, que tinha uma vaquinha e tal. Não, somos nós mesmos. Ah, tá, e a gente tinha uma vaquinha, de repente, quando a gente viu, ela tinha caído no precipício. Mas a gente descobriu talentos que a gente não sabia. E o moral da história é exatamente isso. Existem coisas que quando sai da sua, vamos dizer assim, do seu conhecimento, você sai e você aprende coisas que você não sabe que existia. Talentos, dons e oportunidades, exatamente aquilo. Então isso é muito interessante. É muito interessante o que você trouxe, porque você ativa a sua zona de esforço, né? Porque nós temos a zona de conforto. Exato. E nós temos a zona de esforço. Então, ninguém quer sair da zona de conforto, mas quando um desafio acontece, um problema aparece e você precisa enfrentar, construir, vencer alguma coisa, você entra na zona de esforço. E é exatamente na zona de esforço que a gente descobre habilidades que a gente não sabia que tinha, a gente descobre forças que a gente achava que não tinha, e muita coisa, muita evolução acontece. Então isso é extremamente importante na vida de todos nós. Então já vamos falar um pouquinho de inteligência emocional, né? Como é que a inteligência emocional desempenha um papel fundamental no sucesso dos empreendedores, do seu ponto de vista? Você poderia compartilhar aí com a gente algumas dicas de como desenvolver esta inteligência emocional? Porque nós somos muito reativos, né? A verdade é que a gente é muito reativo. Ainda ontem aconteceu uma situação muito engraçada na empresa, né? Que uma pessoa começou a reclamar, né? E aí eu peguei e falei assim: não, gente, vamos colocar uma energia boa, não vamos ficar reclamando das coisas, né? Aí eu acho que uns 5 minutos depois aconteceu uma situação e eu falei assim: não, resolve desse jeito. Então, você vê que a gente, às vezes, não estando consciente, a gente fica pouco reativo e menos
improdutivo, por não desenvolver a inteligência emocional. Queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. Eu era muito cético com inteligência emocional. Eu achava uma besteira, tá? Depois eu teve que pagar com a minha própria língua, vamos dizer assim. Cido, durante 14 anos, eu tive uma carreira muito boa. Mas, de repente, eu passei por umas situações em que, a partir do momento em que eu saí de todo o grupo, eu tive que começar a minha vida do zero. Eu tive 3 pancadas, vamos dizer assim, 3 experiências que eu jamais imaginaria que eu passaria. Eu tive, vamos dizer assim, foi uma carreira que do nada eu saí de 14 anos, um casamento de 10 anos e a morte do meu pai todo no mesmo período. E tipo assim, de repente, no mesmo período eu tive que recomeçar a minha vida do zero. E eu achava que, por exemplo, psicóloga, por exemplo, com todo respeito às psicólogas, mas antigamente eu falava assim, eu acho besteira isso. Em ter que pegar, por exemplo, você ter que pagar uma psicóloga para ela te ouvir. Eu achava que isso era besteira. Mas uma das pessoas que mais me ajudaram foi uma psicóloga. Por quê? Porque ela falou coisas que eu levo para a vida. Ela falou o seguinte, Wesley, se você quiser construir uma casa, você pega e você contrata quem? A doutora Eliane, inclusive, eu agradeço muito ela, porque foi uma das pessoas que ajudou. Eu sou o que sou nesse momento porque ela me ajudou muito. E eu falei assim, eu estava num momento muito difícil, muito, vamos dizer assim, depressivo, e eu falei assim, eu vou vou me dar a oportunidade para ver o que vai dar. Beleza. Ela falou o seguinte, Wesley, se você for construir uma casa, você vai pegar qual engenheiro? Qual tipo de engenheiro? Eu falei, eu vou pegar o melhor. Ela falou assim, legal, se você pega o melhor, por que você vai colocar qualquer tipo de pessoa na sua vida? Ela já me chamou a atenção ali. Eu falei assim, é verdade. Eu não posso colocar qualquer pessoa na minha vida. E também, eu não posso abrir a senha da minha vida para qualquer pessoa. Entendeu? Então, assim, a partir desse momento, eu entendi o seguinte, que eu precisava ter inteligência emocional para superar algumas coisas. E aí eu comecei a entrar, inclusive, com o próprio Marcelo Lilma, depois o próprio José Roberto Marques, onde eu me destravei literalmente. Uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, Cido, você herda, vamos dizer assim, muitos hábitos dos seus pais. Todos nós. Por exemplo, às vezes você tem o hábito de procrastinar muito, mas por quê? Porque o seu pai e a sua mãe ficava durante muito tempo na televisão. Ou às vezes você é muito inseguro com tudo. Por quê? Porque talvez você herdou isso da sua mãe. Ou talvez você, assim, você tem um medo ou traumas que passou e você não conseguiu se superar. Então existem muitos, vamos dizer assim, muitos hábitos que nós adotamos dos pais, das mães ou de nós mesmos. E tudo isso, se você não se ressignificar, a pessoa acaba deixando aquilo afetar outros negócios. Você pode ser um puta de um profissional, mas se você não tiver inteligência emocional para lidar com os problemas, isso não vai ser possível você alcançar o sucesso. Então, assim, eu entendi o seguinte, que a inteligência emocional era o que eu mais precisava para conseguir estar bem, para conseguir fazer as coisas funcionar. Então, são duas pernas. Você tem a sua inteligência emocional e a sua inteligência profissional. Você não consegue andar com uma perna só com facilidade. As pessoas, você entende o seguinte, se eu tiver inteligência emocional, eu vou estar animado o suficiente para poder ir para frente. E ninguém vai te parar. Não é nada, ninguém pode te parar, porque é o seguinte, é questão de mentalidade, é exatamente isso que você vem falando aqui. Quando você tem uma mentalidade próspera, uma mentalidade aberta, ninguém te segura. Ah, mas, Cido, isso não vai funcionar. Cara, se você tem uma mentalidade aberta, ninguém vai te parar. Então, o que eu entendi? Respondendo a sua pergunta aqui, a questão da inteligência emocional, ela é a base para o seu sucesso. Você pode ter tudo, mas se você não tiver inteligência emocional para lidar com as pessoas, para lidar consigo mesmo, para passar pelos obstáculos da vida, não vai funcionar. Você sabe que quando você traz essa questão de desenvolvimento de inteligência emocional, as pessoas acham que isso é um negócio complexo, né? Mas quando você começa, quando você começa a planejar, por exemplo, os seus ambientes,
né? Porque a verdade é que ninguém vence o ambiente, né? O ambiente sempre vai influenciar você. Mas o que você pode fazer é escolher o ambiente. E se você não puder escolher o ambiente, você pode escolher como é que você vai estar e se comportar Sim. no ambiente, não é verdade? Sim. Por exemplo, tem pessoas que acham que a vida dos outros é a lata de lixo emocional deles. Né? Vai lá jogar todo tipo de problema, todo tipo de pressão, né? E não é, né? Na verdade, assim, a gente não tem que absorver os problemas de terceiros para a nossa vida, para o nosso negócio. Né? A gente já tem os nossos problemas. Então começa por aí, né? Outra ferramenta que destrói muitas pessoas é a culpa, não é verdade? Uhum. Então a pessoa tem medo, tem um livro do Napoleão Hill chamado É Mais Esperto Do que o Diabo. E esse livro, eu até recomendo que vocês leiam, porque ele fala exatamente disso. A principal ferramenta lá do diabo, ou seja, para criar problemas, é a culpa. Né? Então você se sente culpa e você vira escravo das pessoas, das situações, você não pensa, você não produz, você não dá o seu melhor. Exato. Isso aqui, ensino é para quê, Cido? Esse ensino é para marcar ponto. Então, ó, marcar um ponto aqui, presta atenção. Quando a gente pensa exatamente sobre isso, nós temos dois ouvidos. Uhum. Né? Então, vem muitos pensamentos bons e muitos pensamentos ruins. Então, assim, do cérebro até o coração dá mais ou menos uns 30 centímetros, certo? Uhum. Mais ou menos isso, 30 centímetros. Quando você ouve uma parada aqui, porque assim, do mesmo jeito que, vamos dizer assim, a gente tem um anjinho, a gente tem um diabinho aqui, né? E a gente sempre ouve, pô, faz aquilo, e de repente, não, vai dar ruim, não sei o quê. Então, tudo isso é aquilo que você absorve. E isso é uma coisa bem interessante, porque é o seguinte, o que você absorve dentro de você? O que tem dentro de você? Uhum. Uma das coisas assim, às vezes você ouve você, por exemplo, a questão da culpa. Às vezes você ouviu uma voz, ou alguém falou para você e você absorve aquilo. Ou seja, entra dentro do seu ouvido, desce os 30 centímetros e germina para o seu coração aquela plantação negativa. E você fica inseguro em tudo que você vai fazer, ou seja, você fica com dúvida daquilo se vai dar certo ou não, e aquela palavra, talvez, em vez de te levantar, te derrubou. Uhum. Então, assim, tudo é aquilo que você absorve. Se você absorver sempre palavras negativas, ou tiver ao lado de pessoas que só sabem falar mal dos outros, ou tem aquela carga negativa, você vai refletir exatamente isso. Perfeito. Eu tenho poucos amigos, Cido. Uhum. Mas não é porque eu sou orgulhoso ou porque eu sou prepotente. É porque eu escolhi isso. Uhum. Não é questão de quantidade, é questão da qualidade. Porque assim, enquanto você está inserido em um ambiente que vai te ajudar, que você vai falar sobre propósito, sobre objetivos, esse é o ambiente que você quer ter. Uhum. Então assim, e tudo isso é questão do caráter, é questão dessa inteligência emocional que você precisa ter. Uhum. Então tudo isso reflete, assim como refletiu para mim. Hoje, eu tenho poucos amigos por escolha. Eu não preciso de quantidade, eu preciso de qualidade. Uhum. E isso me ajudou muito para que, quando eu comecei de novo a minha vida, porque assim, eu comecei a minha vida há pouco tempo. E eu comecei, por exemplo, a minha empresa com um computador emprestado de um amigo, do Arnaldo Duran Domingo Espetacular. Porque eu tive que recomeçar a minha vida do zero. Uhum. Eu saí de um ambiente de conforto, de, vamos dizer assim, de tudo que eu precisava, de um patamar muito alto para recomeçar do zero. Por que eu escolhi isso? Uhum. Quando eu recomecei do zero, a minha ex-esposa não quis vir comigo. Uhum. Por quê? Porque eu tinha uma vida estável. No momento em que eu mais precisou, eu fiquei sozinho. Então sumiu amigos, sumiu relacionamento e eu me vi sozinho. A inteligência emocional fez o quê? Me levantou. Uhum. Então, para a pessoa ter sucesso, você precisa entender sobre a inteligência emocional. Perfeito. E olha, eu tenho outras perguntas aqui, Fica eu quero vontade, aproveitar. Você pode perguntar o que você quiser. Mas ainda sobre inteligência emocional, a gente não pode escancarar a nossa vida para qualquer pessoa. Não pode dar senha da sua vida para qualquer pessoa. Para qualquer não. pessoa. Não. Então tem o Ivan Misner, né, que é o fundador do BNI Mundial, ele Sim. tem um livro chamado Quem Está na Sua Sala?
né? Então aquela história, né, de você, quando a pessoa entra na sua sala e ela pronta lá, você nunca mais vai esquecer. E na nossa vida e na nossa mente é da mesma forma. Quando você deixa uma situação, uma pessoa entrar na sua mente, entrar na sua vida e criar uma situação lá, aquilo fica marcado. Então, para quem a gente abre a porta, é muito interessante, porque ela vai embora, mas ela deixa uma energia negativa, ela deixa uma experiência negativa que às vezes é muito difícil a pessoa se livrar. Então, assim, seja amigos, entre aspas, de todos, né? Trate todos bem, com respeito, com atenção, etc. Mas o seu círculo mais íntimo, você precisa realmente ter muito cuidado. Não dá para abrir a porta para todo mundo. A pessoa precisa conquistar estar com você. Então, o aprendizado que o Cido falou, resumindo aqui, seja seletivo com as suas amizades. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da sua experiência lá na Record TV, né? Você ajudou a estruturar uma plataforma de streaming, e quais foram os seus principais desafios nesse empreendimento e que lições valiosas você teve nessa experiência ao longo desse caminho? Que legal. O que acontece? Quando eu vim da televisão, e basicamente eu fui sucedido para ir para a internet. Ou seja, uma plataforma de streaming, imagina como Netflix, mas que tem todo o conteúdo das novelas da Record. Então, assim, a gente entendeu que a gente precisava criar um conteúdo para um nicho específico, onde ela encontraria aquele conteúdo em um lugar onde ela não acharia fácil. Então, assim, uma plataforma hoje que a gente está falando de um faturamento de 3 milhões por mês, entendeu? E assim, um mecanismo único. O que eu gosto, e isso a gente entende bastante, criar-se um mecanismo único. Se você tem um produto que ele é um mecanismo único, então você vai encontrar e você vai envelopar esse produto para que esse produto você consiga então conseguir vender, arrumar para que você consiga exatamente pegar esse público específico. Então, assim, um dos meus maiores desafios foi sair da televisão e ir para a internet e aprender como que as pessoas se comportavam. Hoje, as coisas, depois pós-pandemia, nós entendemos o seguinte: se você não está na internet, você está fora vamos dizer assim, do mercado. Porque assim, hoje, se você não consegue, hoje nós não conseguimos ficar sem o telefone. Não é questão de luxo, é questão de necessidade. Antigamente nós pegávamos a lista telefônica, aquela listinha amarela, e nós encontrávamos exatamente hoje a questão, né, vamos dizer assim, de todas as informações que nós precisávamos, telefone disso. Hoje a pessoa vai no Google. Antigamente, você pegava o rádio para você assistir, né, a questão dos jogos. Hoje você assiste na televisão. Hoje, você pega, por exemplo, as pessoas pegam, às vezes ela está em qualquer lugar e ela está assistindo todo o placar dos jogos. Então, assim, a inteligência artificial hoje, você pode fazer tudo com a inteligência artificial. Então, assim, nós tivemos que avançar e usar a tecnologia em nosso favor. O sucesso exatamente da plataforma foi exatamente a gente adaptar o nosso público de perfil ideal junto com a questão da inteligência artificial e exatamente esse conteúdo. É o que nós formamos hoje a plataforma. Então, assim, isso é muito interessante. Hoje eu lido com a vida, porque alguns ensinamentos eu tive que aprender e ficar madrugadas aprendendo exatamente disso. Mecanismo único, perfil de cliente ideal, porque assim, às vezes a pessoa pensa o seguinte: eu vou criar aqui um produto. Mas às vezes a pessoa acha que só criando o produto é o suficiente, mas a pessoa não sabe exatamente qual a necessidade do teu público final. Então, ao invés de você fizer o caminho, né, vamos dizer assim, né, do produto, primeiro faz o caminho inverso. Essa solução eu vou oferecer para quem? Qual o tipo de público? Então vamos fazer primeiro o caminho inverso para depois você pensar na concepção do produto. Cara, peraí. Pode ficar à vontade. Vamos pontuar isso aqui que o Wesley trouxe. Olha só, muito empreendedor, ele começa um negócio a partir da necessidade dele. E tá errado. A gente tem que começar um negócio a partir da necessidade do público. Definir o perfil de cliente ideal. Mas já tem muita gente fazendo. Bom, significa o quê? Que tem mercado, que as pessoas estão
pagando por isso. Então, um grande erro é você começar um negócio a partir do que você precisa. Eu vou começar um negócio porque eu preciso ganhar mais dinheiro, porque eu preciso pagar as minhas contas. Meu, vai dar ruim. Vai estar sucedido ao fracasso. Vai dar ruim. Né? Então, se a gente cria um negócio a partir da necessidade do público, a chance de dar certo é muito maior, porque as pessoas estão precisando e no mundo as pessoas trocam o quê? Dinheiro pelo valor que você entrega. Exatamente. Né? Essa é a realidade. Falou E tudo. já vamos entrando então aqui nessa questão aí de funil, né? Quando a gente fala aí de público-alvo, de organização, você destacou a importância de dominar o ICP, que é o perfil de cliente ideal, de dominar funil de vendas e técnicas de persuasão. Você poderia compartilhar algumas dicas práticas para quem empreende sobre essa questão de você fazer a coisa de forma intencional no seu esforço de comunicação e marketing? Claro, claro. Assim, só uma coisa, um comentário antes. Quando a gente nasceu, qual é o nome do seu pai e sua mãe? Tá, minha mãe Maria, meu pai tem um nome diferentão, Procópio. Procópio. Então, quando a Maria e o Procópio, eles tiveram que gastar dinheiro com você quando você nasceu. Uhum. Quando você nasceu consumidor. Uhum. Porque né, eles tiveram que comprar fralda para você, tiveram que comprar tudo isso. Quando eu nasci, a mesma coisa, quando você nasceu, a mesma coisa. Então, ou seja, a gente nasceu consumidor. Só que quando a gente vai morrer, quando a gente for morrer, Cido, o que a gente precisa? Do caixão. Uhum. O caixão a gente não pega de graça, né? Tipo, você vai lá... Não, a gente tem que... Alguém vai ter que comprar o caixão para nós. Uhum. Porque senão a gente vai ser enterrado aonde? Não tem lugar. Então, assim, a gente nasceu consumidor, vamos morrer consumidor. E assim, e a gente é consumidor. Ali, acima de tudo, a gente tem que saber ser vendedor. Uhum. Porque assim, eu tenho conhecimentos, eu tenho médicos, tenho vários, vamos dizer assim, nichos, que não adianta o cara ter um diploma na parede se o cara não sabe se vender. O cara pode ser especializado em o que for, mas se o cara não souber se vender, o cara pode ter o diploma em Harvard, ou o que seja. Mas se o cara não saber vender o seu produto, então não adianta de nada. Pelo menos, então falando de dicas aqui que o Cido me pediu. Então vamos falar de pelo menos 10 propriedades que o seu item pelo menos oferece. Se você não saber 10 itens, ou seja, 10 itens que o seu produto pode solucionar pelo o problema do cliente, então não adianta de nada, seu produto está errado. Então assim, pensa o seguinte, se você for formatar um produto, eu não tenho nada, assim, ó, eu já tive carteira assinada. Assim como nós já tivemos. Eu não tenho nada contra. Pelo contrário, eu já fiquei muito feliz, às vezes, Cido, de pegar um funcionário, chegar assim, um colaborador, falar assim, eu queria pedir minhas contas, porque eu estou abrindo meu próprio negócio, eu ficava super feliz. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tudo depende da mentalidade que você tem. Uhum. Nós passamos aí 2023, estamos indo para 2024, e a pergunta para você é o seguinte... O que você quer ser em 2024? Você quer terminar o mesmo ano assim como você terminou para 2023? Então, assim, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas por que eu quero dizer para você? Se você tiver a missão, ou se você, como esse podcast a gente está falando com empreendedores, microempreendedores, então é o seguinte, se você não tiver, primeiro momento, objetivo e meta, quanto que você está faturando e quanto que você quer faturar daqui 6 meses? Eu quero faturar tanto. Se você está sobrevivendo com o seu negócio, você está fardado ao fracasso. Primeiro momento, vamos pensar em objetivos e vamos criar metas alcançáveis. Fica à vontade quando você quiser interromper isso. Mas assim, ó, nessa questão é o seguinte, vamos pensar em objetivo. E vamos pensar no seu produto, o que ele vai te oferecer de mecanismo único. Lembra aquele travesseiro da NASA? Uhum. O cara do marketing, foi contratado, e ele olhou um produto, acho que era Visconde Elástico, eu não lembro o nome da matéria-prima. Mas a mesma matéria era a mesma matéria que tinha nos foguetes. Uhum. O que o cara entendeu? Vamos chamar de travesseiro da NASA. E o cara colocou o nome o quê? Travesseiro da NASA. E hoje, quando você olha o travesseiro da NASA, você olha com outros olhos. Opa, esse produto é bom. Uhum.
Porque você associou uma ideia, né? Uma marca. Uma ideia. Isso faz toda a diferença. Você sabe que quando a gente fala de ideias também, né? A minha avó dizia que ideia vale 10 centavos a bacia. 10 centavos? A bacia. Porque a diferença está em que se você é capaz de colocar essa ideia em pé. De você é capaz de fazer essa ideia acontecer. Então, quando você tiver uma boa ideia, faça acontecer. Não abandone, porque a verdade é o seguinte, que se Deus te dá uma ideia e você não trabalha essa ideia para que ela acontecer, ele vai colocar na cabeça de outro. Exato. E alguém vai fazer acontecer. Cido, você falou numa coisa bem interessante agora sobre a questão da ideia. Deixa eu compartilhar uma experiência muito legal. O cara do Netflix, por exemplo, ele pegava, no início da semana eles iam trabalhar de uma cidade para outra. E eles iam de Kombi. Aí, o que acontece? Na segunda-feira, ele tinha boas ideias. Na terça, eles tinham outras. Na sexta, eles já esqueciam daquelas ideias em que ele teve na segunda-feira. Uhum. Por isso que existe hoje até automações de softwares que você consegue colocar as suas ideias. Uma experiência própria do que eu faço. Quando eu tenho uma ideia, eu tenho um mapa de ideias. Então, imagina uma árvore que você tem lá umas ideias. Aí eu coloco, fazer isso. Só que às vezes aquela ideia, para ela ser executada, ela não está bem formatada. E eu não consigo, eu tive uma ideia, mas talvez faltam outros processos para aquelas ideias, para aquela ideia em si, ela ser executada. Mas aí deixa lá. Mas de repente eu converso com você e aquela ideia que eu tive o ano passado, talvez, cara, você falou de um argumento que eu lembrei que aquela ideia pode ser executada junto com uma coisa que você tem. Uhum. Falei, cara, e junto dá uma grande ideia. Peraí, vamos falar disso aqui. Às vezes as pessoas ficam protegendo demais as ideias, né? E acaba se perdendo, e acaba se perdendo, e essa ideia vai embora, e daqui a pouco você vê uma outra pessoa executando aquilo que você achava que era uma ideia maravilhosa, só que você não fez. Então, às vezes, aí você falou um pouco antes que você sobre tem o mapa que ter de ideias. Mapa de ideias e ter um ecossistema de confiança onde você vai poder compartilhar a sua ideia. Onde você traz uma parte da ideia, alguém traz ou um recurso ou uma outra parte da ideia e vocês constroem uma coisa maior. Uma grande ideia. Uma grande ideia, né? Eu sempre digo que 5 mais 5 com as pessoas certas não é 10, pode ser 25. Você sabe, o Thomas Edison, sabe quantos cadernos ele escreveu? 3.000 cadernos. Sabe por quê? Porque todas as ideias que ele tinha, ele anotava. Uhum. Thomas Edison é o que é hoje, porque talvez a ideia da lâmpada funcionou. Pois é. A GE, que é o que é hoje, né, saiu da cabeça dele e de todas as coisas que ele fazia. Então é isso, gente. Então não tenha medo, né? Porque agora sim, você precisa falar com uma pessoa certa, né? Porque se você teve uma boa ideia para melhorar seu negócio, para modelar, para fazer alguma coisa diferente, para fazer o que todo mundo faz, mas de um jeito diferente, não tenha medo de conversar com pessoas que você confia, com as pessoas certas, de falar, cara, eu tô querendo fazer isso, o que você acha? Então busque este apoio, porque você aprimora e de fato você evolui. Porque esse negócio de você guardar, esconder as coisas, isso é um problema, né? Isso é um problema porque a verdade é que o mundo vai evoluir, independente da gente querer fazer parte desta evolução ou não. Né? O cemitério está cheio de sonhos, né? de ideias e de sonhos que não foram executadas. Outra coisa também é as pessoas acharem que são insubstituíveis. O cemitério também está cheio de pessoas que eram insubstituíveis e a vida seguiu quando elas foram lá para o cemitério. Então, vamos colocar para o mundo as nossas melhores ideias, as nossas melhores intenções, os nossos melhores esforços, as nossas melhores palavras, as nossas melhores atitudes. Não é verdade? É que assim, ó, tudo, finalizando esse assunto que você falou aqui, é tão legal isso, porque é o seguinte, às vezes, talvez uma ideia não vai agregar nada para mim, mas talvez pode agregar para você. E eu preciso nada em troca, porque se te ajudou, eu sei que lá na frente existe a lei do retorno. Alguém vai me dar uma ideia que vai me ajudar, sem buscar nada em troca. Então você dá o que você tem.
E exatamente concluindo um pouquinho esse gancho que você falou. Show de bola. Como é que os empreendedores eles podem manter um processo de vendas autossuficiente e eficiente ao mesmo tempo? Porque muitas pessoas falam assim, não, eu quero deixar minhas vendas no automático. Então tem coisas, por exemplo, água, entre aspas, é uma coisa que todo mundo consome e você não tem esforço, entre aspas, para vender, porque água é água. Só que existe várias marcas de água. Existe água que custam muito caro e existe água que você pega lá no poço de graça, ou no rio de graça, né? Mas quando a gente fala de negócio, uma das dores das pessoas é, eu não sei vender, ou eu tenho vergonha de vender, ou a minha empresa entrega bem, mas a gente não tem um esforço de venda consciente e consistente, né? O que você poderia dizer para a gente sobre como é que a empresa precisa se posicionar para ter melhores resultados em vendas? Boa, pergunta muito legal, eu gosto de falar disso. Vou dar um exemplo, deixa eu contar uma historinha primeiro para entender aqui. Vamos supor o seguinte, que você vai fazer uma pizza, né? Então vai eu, compro os melhores ingredientes, sei lá, o melhor que tiver, do melhor molho, porque tem gente que vai no mercado, fala assim, aí você chega lá no mercado, a pessoa pediu para você comprar alguma coisa, fala assim, compra aquela marca, tem que ser aquela lá, beleza. Você vai lá, compra o melhor produto. Aí vai lá o Cido, pizzaiolo, com toda a experiência, assa pizza. Aí vai lá a Nath, vai lá a Nath, e faz exatamente todo aquele trabalho do recheio, e aí vai lá o Kevin e faz exatamente aquela embalagem. Só que na hora de entregar o produto, a gente pegou uma pessoa que talvez ela tá lá cheia de barba, todo com os dentes todo suado, e aí chega lá a tua embalagem toda ruim. Isso quer dizer o seguinte, o meu trabalho do pizzaiolo, trabalho de quem foi comprar, todo o trabalho, ele não foi comprometido, por quê? Porque não foi entregue exatamente com a mesma qualidade que foi produzido. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ter o melhor produto se a entrega não é eficiente e se a venda não foi eficaz. Não tem coisa que vai salvar o seu negócio se você não cuidar do processo de vendas e da qualidade da entrega do seu produto. Porque assim, o cliente ele vai esquecer quanto ele pagou, mas ele nunca vai esquecer como ele foi tratado. Uhum. Se você foi lá, você fez um procedimento, um produto ou um serviço, e você recebeu um bom atendimento, cara, não tem quem faz você esquecer daquele cara. E Fantástico. Aquele cara se torna o seu melhor advogado. Por quê? Porque assim, se você... Pô, Cido é meu amigo. Cido fala o seguinte, pô, assiste aquela série porque aquela série é legal. Uhum. A Nath fala o seguinte, pô, assiste aquele filme, porque aquele filme é da hora. Eu vou assistir porque eu confio na sua palavra. Uhum. Se você me indicou, beleza. Aí se você indicar um negócio de alguém, eu vou confiar porque eu confio em você. Então, ou seja, eu tenho 70% de fechamento, 30% são dúvidas, objeções de alguma coisinha, mas eu estou propenso a fechar com você. Uhum. Então, assim, se a sua entrega não estiver bem definida e o teu processo de vendas não estiver bem desenhado, não tem negócio que vai dar sucesso. Uhum. Quando a gente fala de vendas, a gente fala o seguinte, existem uma coisa de atendimento, de nutrição e retenção, que a gente já entende sobre isso. O que acontece? Quando você entrega um produto e você pega ali 10 minutinhos, 5 minutos e pergunta, manda uma mensagem para o cliente, e aí, Cido, se gostou do produto e tal, ou se o cara fez um procedimento, fala assim, como está a sua recuperação? Foi tudo bem? Ou você lembra do seu aniversário? Pô, Cido, parabéns, a gente está aqui, às vezes você nem comprou que aquele cara faz mesmo, mas pô, aquele cara lembrou do seu aniversário. Uhum. Então assim, existem experiências que você nunca vai esquecer. Então, quando a gente fala de vendas, você tem que entender o seguinte, você tem que ter um processo definido. Se a gente está falando o seu público maior também é B2B, acredito. Né? Então é o seguinte, se você não tiver um sistema de prospecção ativa, ou seja, de organização, você vai captar o seu cliente da onde? É embalde, ou seja, você está
pagando na internet para você conquistar o seu lead, ou você está fazendo outbound, que você está prospectando pelo LinkedIn, por exemplo, pegando lá, mandando e-mail para esse cara. Então, assim, vendas, você tem que ter um tempo para você saber vender. Se você está na operação e você quase não gasta o seu tempo para vender, então o seu negócio ele vai ser no automático e você não vai ter sucesso naquilo que você gostaria de ter. Então, venda é ligar. Liga para o cara. Fala o seguinte: ô Cido, tudo bem? Eu vi que você se interessou aqui. O que você está precisando? Ouve primeiro o cliente. Não passa o preço sem o cliente saber do seu produto. Se eu passar o preço e não gerar valor, você nunca mais vai querer falar comigo. Às vezes, a pessoa só quer ser ouvida. Ouve o cara, ouve o cliente e entende o que ele está precisando. Se você não tiver o produto que aquele cliente oferece, seja honesto para o cara. Não tenta empurrar, porque depois você vai se queimar com o cara. Falar o seguinte: pô, Cido, eu entendo o que você está precisando, mas o produto que eu tenho para te oferecer não vai resolver o teu problema. Pelo contrário, eu vou ganhar teu respeito. É isso. Do que eu vender uma coisa que na hora não vai resolver o seu problema, você vai ficar chateado, vai ficar puto comigo. Entendeu? Então, assim, o seu processo de venda tem que estar muito definido. O seu público de perfil ideal tem que estar bem definido. E você tem que saber o seguinte: vai mandar o orçamento, veja se aquilo realmente é necessário. Por quê? Porque existem muitas pessoas, Cido, eu já cometi esse erro logo no início. Eu mandava o orçamento para a pessoa por e-mail. Aí depois a pessoa, ela olha, só que ela olha ali os negócios, mas ela está muito curiosa no preço. Aí ela passa o orçamento, ela olha o preço, mas às vezes ela nem viu o que eu tenho a oferecer para essa pessoa. Então, cara, você vai oferecer uma parada, o seu produto, marca uma reunião, seja presencial, seja pelo Meet, seja online, para você entender, faz sentido? Aí você começa a perguntar para a pessoa: ô Cido, faz sentido isso que eu estou falando para você? Resolve o seu problema? Faz. Aí você vai começando a ter aqueles aceites, ou seja, a pessoa começou a aceitar, né? Tipo, não, é isso aqui mesmo que você está procurando? É isso. Então, você não vai quebrar a objeção, você contorna a objeção, porque se você quebrar, você ganha atrito. Então, você vai contornando as objeções caso ouça. Não, peraí, isso aqui, ó, esse eu nunca ouvi. Então, vamos pontuar aqui, ó. Você não quebra objeções porque quebrar a objeção, quebrar ali a opinião, o cliente, você pode até ganhar do cliente na argumentação, mas você gera um atrito, você foi um cara que fez ele perder. Então a melhor maneira é contornar a objeção, é fazer ele olhar para o valor que você entrega e não nos pontos que ele acha que pode ser um problema no processo comercial. Muito bem Perfeito. Colocado isso aí, muito legal. Bem. Perfeito, a gente vai aprendendo na raça. Né? É verdade. Eu vi aqui que, cara, você estudou várias coisas, né? Então a sua formação ela é bem diversificada. E como é que você se organiza para estudar e para escolher o que estudar? Porque às vezes eu costumo dizer que a gente não pode deixar a educação formal, no caso a faculdade e tudo mais, atrapalhar quem a gente é. Porque tem muita gente que faz uma formação, infelizmente, no Brasil, as pessoas acham que estar na faculdade é o suficiente. Eu conheço um monte de engenheiro que estão vendendo cachorro-quente. Exato. Conheço um monte de administrador de empresas, de psicólogo que estão vendendo cachorro-quente. Não tem a ver com o que você estudou, tem a ver com o valor que você entrega. Mas o fato de não estudar também não te coloca na frente das melhores oportunidades. Não. Então, como é que você se organiza, para onde você olha na hora de dizer vale a pena estudar isso ou não, isso aqui, quando eu precisar, eu acho em algum lugar? Que boa pergunta. Nunca ninguém me perguntou isso, mas eu vou ter um prazer de responder. Cido, é o seguinte, como que eu me organizo? Eu estudei várias coisas pela questão da necessidade. Existe uma questão referente à questão de você pensar nos seus objetivos. Existem muitas pessoas que elas vivem por viver. Elas não têm sonhos, não têm ambições. Então, por exemplo, agora em fevereiro a gente está lançando uma revista imobiliária no Brasil. Eu sabia sobre o mercado imobiliário? Zero. Mas eu estou afundando a minha cara no mercado imobiliário. Por quê? Porque eu preciso colocar e preciso saber de A a Z sobre o mercado imobiliário. Mas você pode contratar alguém? Posso.
mas eu preciso entender. Então, assim, ao decorrer do tempo, eu fui estudando pela necessidade que isso poderia me gerar para frente. Ou seja, eu estava tentando sempre adiantar um passo. Então, por exemplo, eu fiz etiqueta empresarial, eu fiz rádio e TV, fiz jornalismo, eu fiz a questão de engenharia de televisão, porque é o seguinte, eu preciso montar uma emissora e passar ela para o analógico e para o digital. Eu precisava entender esse processo. Uhum. Eu fui para a internet, cara, preciso estudar marketing. Uhum. Fiz marketing. Aí eu falei assim, cara, eu vou começar a gerenciar pessoas. Basicamente assim, agora, prestar consultoria para empresas. Uhum. Então eu preciso, antes de mais nada, além de entender o processo de vendas, eu preciso que aquele colaborador da empresa esteja bem consigo mesmo. Porque assim, se o cara vem com carga pesada dentro da empresa e aquilo reflete muito na produtividade da pessoa. Uhum. Então assim, cara, eu preciso também aprender inteligência emocional e inteligência empresarial. Então tudo isso eu fui exatamente como? Primeiro momento, eu amo televisão, mas eu fiquei sem televisão na minha casa durante 2 anos por opção, porque eu não queria ver aquela televisão na minha frente, porque eu era tentado naquela frente. Durante 2 anos eu fiz o quê? Sem televisão. Mas você não saía no final de semana? Acho que eu colocava mais ou menos para sair durante 2 vezes por mês, assim, de sair para ir para um bar, para ir para espairecer. E dos outros lados você fazia o quê? Acordava às 5 da manhã, tomava um café preto, começava a botar a cara onde? Para estudar. Uhum. Na minha agenda eu tenho isso até hoje, graças a Deus por isso. Então assim, o corpo às vezes não aguenta, vitaminas ajudam. Então assim, acordava às 5 da manhã para estudar, colocando isso. Você tem começa com um dia produtivo, porque os maiores milionários acordam às 5 da manhã, e quando você chega perto de 7, 8 horas da manhã e você começa a trabalhar das 9, você já adiantou boa parte do seu dia. Você estudou, você leu, você aprendeu, você tomou um café e você está pronto para trabalhar. Seu dia acaba sendo muito mais produtivo do que você acordar poucos minutos para sair, come mal, dorme mal, vai dormir tarde e não tem uma disciplina exatamente diária. E isso afeta na sua produtividade. Se você não tiver um sono muito bem definido, isso é estudo. Isso foi feito um estudo. Quem não tem um sono de qualidade, isso interfere nas decisões. Então, assim, isso que eu aprendi ao decorrer do tempo. Então, é tudo isso. Engloba organização, engloba dedicação, engloba coragem também, exatamente para você ter isso. Perfeito. Como é que você vê hoje o papel do marketing digital nas estratégias de crescimento da micro e pequena empresa? Porque hoje em dia, o que ocorre? Todo mundo diz que você tem que ir para o digital. Todo mundo diz que você precisa investir no marketing digital. Mas a verdade é que existe muita gente falando muita coisa e o empresário, às vezes, ele se frustra. Ele vai lá, ele contrata um serviço de gestão de tráfego, contrata alguém para construir um processo, uma máquina de vendas, e ele gasta muito dinheiro com zero de retorno, né? O que você diria para essas pessoas? Porque muita gente até desiste, né? Muita gente desiste do digital porque acabou caindo na mão de maus profissionais, ou como o digital, entre aspas, parece fácil, não tem barreira de entrada, né? O cara faz um cursinho ali na internet de, sei lá, de 2 horinhas, e já sai oferecendo na internet serviços para pessoas desavisadas comprar. Que perguntas fazer na hora de escolher uma estratégia de marketing digital? Como não desanimar, né, quem já errou, né, gastando tempo e dinheiro com pessoas que não entregaram o resultado que o empresário precisava? E quais são as tendências que você enxerga nesse universo? Uma vez que você, né, tem bastante experiência, né? TV, streaming, essas coisas todas, é basicamente um novo mundo, né? Que legal essa pergunta. Muito bem elaborada. Isso eu já falei isso, inclusive, para cliente. Eu tenho cliente hoje que o cara já gastou R$200 mil com marketing. Eu tenho um áudio dele, tá até no meu feed. Ele falou assim, olha, que pena que eu não conheci o Wesley antes de conhecer vocês.
Mas assim, ó, respondendo a sua pergunta hoje, infelizmente, a gente não pode generalizar, mas a gente sabe muito o que acontece. E também não posso ser injusto, mas hoje o marketing está muito poluído. Quando as pessoas ouvem falar agência, a pessoa, ela tipo, fica com a pulga atrás da orelha. Porque a pessoa assistiu um vídeo realmente na internet, né, como você falou, tipo, assistiu um curso e já sabe fazer marketing, enfim. Tem alguma coisa contra? Não. Tem que crescer, tem que desenvolver, tem que se aperfeiçoar. Mas eu vi muitos casos, Cido, de desonestidade. Existe um processo de falta de conhecimento e também de desonestidade, a pessoa que não é honesta. Nossa, enrolou aqui agora. A parte que não é honesta. Então, assim, existem muitas coisas que realmente acabam queimando o mercado. Eu vou te falar em marketing de 2 minutos. Em 2 minutos. Vou te dar um resumo do que é isso em 2 minutos. Primeira questão. Marketing não é só apertar um botão. Você precisa de uma inteligência para isso. Eu sei fazer não sei o quê porque eu aprendi não sei o quê. Marketing não é apertar um botão. Existe uma inteligência por trás disso. Primeira coisa. Marketing é como se você investir na bolsa de valores. Se você apertar o botão de uma forma errada, vai comer o seu dinheiro de uma forma errada. Primeiro ponto. Então, cuidado para que você não vicie a máquina de uma forma errada para comer o seu dinheiro e você não vai ter retorno. Para você que vai pensar em investir, você tem que pensar o seguinte: se você não está na internet, você está fora do mercado. Você tem que estar na internet, você precisa de marketing. Primeira coisa. Como que nós fazemos? Hoje a gente tem muitas empresas e muitas pessoas que gastam. A gente tem, por exemplo, clientes que gastam 10 mil reais em uma campanha só. O que eu vou fazer? E tem clientes que gastam tipo 200 mil em um ano. Beleza. Então vamos pensar o seguinte. A gente faz primeiro o teste de 7 dias. Então assim, ó. Às vezes a pessoa acha, Cido, que aquele criativo lindo, é maravilhoso, vou vender pra caramba. Às vezes não comunica bosta nenhuma. Não comunica nada. Então, primeiro passo, faça o teste em primeiro momento. Marketing não é mágica, não é só apertar o botão, você tem que testar. E você tem que ter paciência para você ter um tempo de pelo menos 30, 60 ou até 90 dias para isso realmente ter um efeito bacana. Por quê? Não digo que você não vai ter o resultado em um mês. Você pode ter o resultado em uma semana. Mas para isso consolidar, estou falando de consolidação, precisa de um tempo. A pessoa que é séria na questão exatamente dessa estratégia, a pessoa vai primeiro testar. Então eu vou colocar pelo menos 3 tipos de artes, de criativos lá. Eu vou colocar com uma comunicação diferente, uma foto diferente, um texto diferente, um copyright diferente, e vou colocar lá, você vai me dar 5 mil, você vai pegar 5 mil reais aqui, beleza. Em 3 campanhas, eu vou colocar 200 reais só. Vamos testar durante 7 dias. Quando testar durante 7 dias, você vai saber exatamente qual é o criativo que mais converteu, que mais performou, que mais teve conversão. Então você vai desligar os outros 2 e você vai colocar dinheiro onde? Naquele que você validou. Aí você vai para a segunda fase. O site, ou a landing page, ou aonde você está fazendo, o WhatsApp, não sei aonde que você está convertendo isso, você já sabe que o criativo está validado e você vai validar outra questão. Porque às vezes as pessoas acham que o marketing não funciona, mas às vezes é o atendimento da pessoa. É verdade. E aí o que você está trazendo aqui é que não existe mágica, né? Você falou muito bem, mas existe método. E o importante é você saber que se quem está te assessorando realmente domina o método para entregar valor, porque eu costumo dizer que existe uma coisa chamada buraco negro do marketing. Todo o dinheiro que você coloca lá, ele evapora se ele for mal pensado, mal planejado, né? E você falou também que você tem uma facilidade de simplificar processos, né? Compartilhe com a gente aí um pouquinho, como é que você consegue aí, como é que você olha as operações? Porque tem gente que complica tudo, né? Eu não sei se você conhece, mas tem gente que prefere sempre o caminho mais difícil, né? E às vezes tem coisa que não precisa ser simples. O feijão com arroz bem feito agrada a todo mundo, não é verdade? Aí a pessoa quer inventar não sei o quê
e fica um tempão, né? Qual a importância do empresário ele fazer o simples, ou seja, qual é o simples que funciona? Como você vê hoje a complexidade? Porque você tem operações complexas, que é franquia, você tem operações complexas, que é uma holding, onde tem negócios dos mais variados tipos, né? Como é que vocês fazem aí para manter as coisas simples e funcionais? Isso é uma coisa bem interessante, o seguinte, quando a gente simplifica o processo, hoje o brasileiro, o ser humano hoje, ele tem dificuldade de escolha. Se você vai na sorveteria e você chega lá, Cido, tem 50 sabores para você. E aí depois você vai numa outra sorveteria que tem 10. Qual sorveteria que você vai ter mais facilidade de escolha? Olha, isso eu posso falar com propriedade, porque uma vez eu fui a Fortaleza e lá no final da Avenida Beira-Mar, lá tinha uma sorveteria à época que eles tinham mais ou menos isso, né? Aí eu falei assim, tem do que aí? Aí o rapaz falou assim, pode pedir que tem. Aí eu falei assim, tá bom, me dá um de azeitona. Eu falei assim, aí não, né? E foi muito engraçado, por isso que eu lembrei disso, né? Então, se você tem menos opções ou as opções certas, fica muito mais fácil, né, você direcionar para o seu cliente. Por exemplo, na Spar Digital, a gente faz muitas coisas, a gente tem capacidade e conhecimento para fazer muitas coisas. Mas quem entra lá no spar.digital, www.spar.digital, vai ter 3 coisas que a gente oferece. Né? Porque a gente acredita que é o que faz a diferença para as pessoas. Quando a gente fala exatamente nessa questão da escolha, assim como bem se colocou, por que eu estou falando isso? Porque às vezes o cliente ele acha que quantidade é qualidade. São coisas diferentes. É melhor você fazer o arroz e feijão bem feito, que você ofereça qualidade, entregabilidade, eficiência, do que você ter muitas opções no cardápio e a pessoa tiver dificuldade disso. Aí você vai fazer as coisas correndo, não vai entregar com qualidade e você vai se queimar com a pessoa. Então, assim, simplificando processos, fazer o básico bem definido, primeiro momento. O segundo é você pensar o seguinte: quando você vai explicar para um cliente, você tem que pensar o seguinte: eu vou explicar um produto como se eu estivesse explicando para uma criança de 10 anos. Se ficou muito claro a comunicação para essa pessoa, para uma criança entender, então eu estou certo na minha comunicação. Se você é muito complexo demais, quer enfeitar o pavão demais, você está trazendo pessoas e elas estão indo embora e comprando com seu concorrente que facilitou o processo para ela. Então, assim, facilite o processo, ajude o seu cliente a comprar. Facilite para que ele entre no seu site e seja muito rápido, porque ele não vai ficar perdendo tempo tentando entender o que você vende. Se você não sabe se vender, não adianta de nada. Não adianta nada, né? Olha, já me avisaram ali há algum tempo que o nosso período aqui está terminando, mas antes disso, eu tenho que aproveitar a sua presença aqui para você trazer algo inspirador, ou seja, qual é a história ou experiência inspiradora que você já testemunhou ao ajudar o empresário ou ajudar uma pessoa, né? Que história que você viveu que inspira você e que pode inspirar outras pessoas também? Isso é legal, muito legal. Acho que assim, são muitas histórias, mas pensar o seguinte: você tem que pensar, nós, na vida, a vida é uma viagem. Nós não sabemos quando vai ser o nosso ponto final. Você está aqui na Terra, eu não sei por qual motivo, mas Deus nos deu a oportunidade do fôlego da vida. E você tem a chance de ajudar as pessoas. Você vende o que vende, você faz o trabalho que você faz, mas existe muito a questão da lei do retorno. Tudo que você dá, você recebe. Se você é uma pessoa que, acima de tudo, você oferece... Porque assim, quando a gente vende um produto, é aquilo que você falou, é uma base de troca. Você está oferecendo um serviço, a pessoa está te pagando por aquilo. É uma troca de favores, é uma troca de serviços. Eu tenho funcionários que, por exemplo, o gestor antes falou o seguinte: manda aquele cara embora porque aquele cara é muito ruim. Eu falei, caramba,
Beleza. Deixa eu analisar o cara. E aí você conversava com o cara, Cido, falava assim, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a sua família também? Então, e às vezes o cara só precisa de um empurrãozinho. Só isso. E o cara precisa de alguém que acredita nele. Eu já tive muitas experiências assim, até na minha empresa atual. Entendeu? Assim, de pessoas que precisavam ser acreditadas. Existem muitas pessoas ruins, mas existem muitas pessoas boas. Qual que é a lição que eu tenho? Acredite nas pessoas. Ajude nas pessoas. E não fica esperando nada em troca. Porque se você dá o que você tem e você oferece aquilo, a lei do retorno e o próprio Deus, eu sou cristão, tá? Eu acredito na fé. Então, assim, quando você tem fé para ajudar alguém, automaticamente Deus vai abrir uma porta para você que você fala assim, caramba. Existe uma passagem que fala assim, nenhuma folha cai do céu que não seja a vontade de Deus. Puxa, mas aconteceu aquilo, não sei o que, não era para acontecer. Cara, às vezes tem algum motivo que você não sabe, mas lá na frente você vai descobrir. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, ó, para finalizar aqui, nós estamos, nossa vida é um ponto final, nós não sabemos quando vai ser. Já que você está aqui, ajude as pessoas, dê o seu melhor para essas pessoas, seja seletivo, a dica que eu dou, seja seletivo. Você não tem que ser amigo de muitos, não estou dizendo aqui, isso é experiência própria, mas tenta saber e descobrir exatamente o que você está colocando para dentro de você. Os seus hábitos, suas amizades, o seu dia a dia, o que você está virando. Porque assim, faltam poucos meses para acabar o ano. Depois vai começar, e se você quiser resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Uma pessoa com depressão, por exemplo. A pessoa, às vezes, ela está com depressão por quê? Porque a pessoa falta vitamina no corpo físico, falta um pouco de ânimo. Cara, faça tudo diferente, abre a janela, muda o posicionamento do quarto, faz alguma coisa diferente, começa a mudar os seus hábitos e também vai mudar o seu espírito. Então, assim, se você quer resultado diferente, faça coisas diferentes. E se você quiser, e se você não tem um processo, um objetivo da sua vida, é exatamente aquele quadro da visão que a gente já ouviu muitas histórias. Cara, se você não sabe o carro que você quer ter, se você não sabe o tipo de família que você quer ter, se você talvez é um pai que, pelo amor de Deus, você talvez faz tempo que não levou sua esposa para um parque para passear, cara, pensa nisso, porque é o seguinte, é uma roda, a vida é uma roda. Existe aquele negócio chamado mapa sistêmico que a gente conhece no Google, coloca lá, é uma roda. Se, por exemplo, de 0 a 10, qual é o nível do seu network? Às vezes está 0, você não faz network com ninguém. Qual é a questão da sua saúde mental? Às vezes está 0, você está enlouquecendo, está deixando os outros loucos. De 0 a 10, qual é a questão da sua ajuda para com as pessoas, sua contribuição? E aí vem trabalho, bens. Então, tudo isso é a questão seguinte, se você quer ter sucesso na vida, esteja com os processos bem definidos. Se você fizer isso, vai dar certo. E a última frase que eu comecei e quero terminar com ela essa é uma frase bem famosa que não é minha, está na internet. Onde quer que você esteja por inteiro. Fantástico. É isso aí, pessoal. Conversei aqui com Wesley Mourão, que é um potencializador de pessoas e de negócios e contribui muito aí com o desenvolvimento empresarial. Wesley, como é que as pessoas te acham? Se elas quiserem continuar batendo papo, se elas quiserem continuar conversando com você, você pode deixar aí os seus contatos, claro, e dizer o que você faz. Só acessar lá meu Instagram, Wesley, com I no final, Mourão. Coloca Wesley Mourão, você já vai me achar. Pode me mandar um direct. Se eu não conseguir responder, alguém vai te responder. E eu tô aqui para ajudar, tá bom? O que for preciso, seja na questão dos processos de equipe, seja nos processos comerciais, seja de estruturação. Eu não sei o que eu posso te ajudar, mas se eu puder ser útil a alguma coisa, pode contar comigo.
Fantástico, é isso aí. E você já sabe, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E para nós sabermos que você chegou até o final, você escreve aqui, eu não sei se você está vendo isso no Spotify, ou se você está vendo no Instagram, ou se você está vendo no nosso canal do YouTube, mas comente aí embaixo. Aonde quer que você estiver, esteja por inteiro, que foi a grande mensagem que o Wesley trouxe. Vou ler os comentários. Eu gosto de ler comentário. Eu vou ler os comentários todos e vou responder. Assim, quando eu puder ter um tempo. Pessoal, a gente se vê no próximo NEcast. Tchau!